Gravando. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Clube de Cinema de Duas Portas. Eu sou Bruno Albuquerque. Eu sou o Gabriel Amor, do quarto ato. Sou Arthur Gadelha, do quarto ato também. E eu sou a Ana, já saí da faculdade. A gente está aqui hoje com a Ana Mulaé, diretora do filme Mãe Só Uma. E a gente está aqui para conversar com ela hoje um pouquinho, bater um papo sobre o filme. É uma pergunta meio técnica, mas uma dúvida pessoal minha. Eu gosto muito da fotografia dos teus filmes. Nós três somos produtores audiovisuais, a gente está começando a fazer alguns cursos e tal. Uma dúvida que eu tenho muito é como o diretor ele trabalha a direção de fotografia. Se é tudo organizado previamente, se há algum trabalho na hora, como é que é a conversa com o diretor de fotografia. A maior parte das vezes é um misto disso, né? Há sim um trabalho anterior, claro, você estuda, decupa, depois vai na locação, tira foto, então tem toda uma pré-decupagem. Mas claro que na hora isso tem uma margem de frescor também, de mudança, né? Eu sempre me meto muito na cinematografia, que é o tipo de linguagem que o filme vai utilizar. Quanto à fotografia em si, que seria a luz, eu não entendo muito e eu mostro referências e tal, mas não entendo muito. Mas desde que eu comecei a trabalhar com a Bárbara Varese, que ela fez Que Horas Ela Volta e Esse, a Bárbara quase não usa luz artificial. E isso foi algo que me agradou muito. Dá pra notar isso, né? Porque eu consigo um grau de realismo que eu nunca tinha conseguido, de naturalidade, de naturalismo, que ela sempre faz. Então isso é uma característica dela e pra mim é muito bom, assim, eu gostaria de ficar sempre com ela, assim. No caso do Mãe Só Uma, como tu falou, isso é bem notório, isso da luz natural, que tu usa bastante. Ela, né? Ela, na verdade. E eu também. Pois é. Houve alguma peculiaridade para esse filme? Você já pensou, tipo, eu quero fazer nesse filme, que eu vou atingir esse câmera resultado? na mão, né? A gente queria câmera na mão, então isso foi bem conversado. Então ela é uma câmera mais solta. Sim. Embora tenha alguns momentos também que eu não aguento, volto às minhas raízes, né, de planos longos parados. Uma das minhas cenas favoritas é assim, mas enfim, tinha essa ideia de estar mais próximo dos personagens, mais sensual, mais na pele. Então isso é uma coisa mais ou menos que você cria na hora. Eu fiquei me perguntando durante certos momentos, em várias sequências do filme, sobre o filme. Ele, claro, ele fala de família, ele fala de construção familiar, de mãe, identidade, mas eu acho que todos nós, grande maioria, percebemos que o filme fala de uma identidade juvenil, da rebeldia, e eu me perguntei várias vezes, a ideia surgiu, eu quero contar uma história sobre identidade, ou ela surgiu com o Pedrinho? Na verdade, as duas coisas. Não, quando eu quis fazer essa história, o meu interesse nessa história era falar de identidade, e eu acho que ela é uma história muito louca, né, muito metafórica, muito simbólica, de uma coisa que eu acho que acontece um pouco com todo mundo, ou deveria acontecer, que é sair daquela mãe oceânica e na hora da adolescência mostra aspectos que os pais já não aceitam tão bem, já não amam tão incondicionalmente, e aí vem um conflito, os pais controladores ou os pais conservadores, e essa necessidade do filho de quebrar e sair da casca do ovo, vamos dizer. Acho que o filme é mais sobre esse momento onde ele dá um passo para dizer eu sou isso. Então ele fala de expectativa, de quebra de expectativa, mas principalmente de um menino se afirmando, por mais estranho que seja a identidade dele, é isso que ele é, e ele prefere ser isso do que sucumbir às expectativas dos pais. Eu acho que o filme fala mais disso do que de roubo de bebê e tal. Acho que foi um pretexto, assim, essa história para falar de identidade. No ano passado, com Que Horas Ela Volta, você apresentou uma personagem, claro que também com a ajuda da atriz, que foi a Val, uma empregada doméstica. E tem uma carga muito positiva de mãe, de família. E em relação à empregada doméstica desse filme, que ela aparece em poucas sequências, tem poucos diálogos e tem uma cena muito óbvia, muito clara, que ela sente um carinho pelo novo menino que acabou de entrar na família e ela dá um beijo na testa dele. Sim. Eu queria que tu comparasse esses dois tipos de mães, que a mãe da Val, que é a mãe mais presente, e a mãe que acabou de conhecer o menino. Na verdade, né, nesse filme, a figura da empregada ocupa mais ou menos o que ela sempre ocupa no cinema brasileiro e na vida brasileira, que é as bordas, né? É uma classe alta e esse é o lugar que tem para ela. Agora, eu pelo menos, como teve o Que Horas, e eu acho que fora do Brasil também isso acontece, quando ela aparece, de alguma maneira você já agrega a ela vários outros valores que não estão neste filme, mas sim no anterior, assim, né? Ela me chamou a atenção. Ela seria uma figurante, mas acaba não sendo por causa da Val, né? Você disse na entrevista que o Que Horas Ela Volta fosse o primeiro filme político, né? Aí vem o Mãe Só Uma, que também traz um debate contemporâneo. E quando você traz um filme com esse debate, no tempo em que o debate está acontecendo, ele tem uma função muito grande. Sim.
Então, queria saber como é que tu é trabalhar com tanta responsabilidade. Olha, no caso do Quero Ela Volta, eu demorei 20 anos, né? Porque eu sabia do grau de importância do debate e também de quantas coisas estavam envolvidas nesse debate, desde desvalorização da mãe, desvalorização da mulher, abismo social, problema de educação, tantos assuntos que tem ali, né? Então eu tive muito cuidado, assim. Nesse aqui, ele aconteceu de um modo engraçado. Esse filme ele é todo mais adolescente mesmo, entendeu? Eu quis colocar isso por uma paixão, assim, por um assunto, no sentido de ver um mundo novo e querer trazer. A gente estudou bastante. Na verdade, eu tive o apoio do Marcelo Caetano, que assina o roteiro junto comigo, me dando toda uma base teórica dessa questão queer que eu não conhecia. Então, eu tive uma responsabilidade, mas eu não sentia tão grande quanto a de falar de empregada doméstica, porque eu acho que a empregada doméstica e o abismo social e a questão da desvalorização da mulher, etc., é de norte a sul um problema. E isso é mais uma questão de uma geração nova, eu acho que é menos gente que se vê representada nesse filme. Mas, de toda maneira, nos meus trabalhos, tanto no cinema quanto na TV, eu procuro trabalhar no modo não julgamento, assim, no modo humanização, tanto dos vilões quanto dos mocinhos. Então, essa é a minha capa protetora, na verdade. Eu jamais ataco. Claro que há momentos, mas no frigir dos ovos, aqueles pais são vítimas, todo mundo é vítima de uma situação. Foi uma coisa que me chamou muita atenção no filme, tipo, eu senti todo o peso em cima do personagem, por mais que seja a mãe biológica dele, pra ela é uma realização muito grande, mas ela às vezes acaba não enxergando tanto isso no filme, que pra ele é muito pesado, é muito forte. E a gente entende, né? A gente entende que ela esteja lados. querendo mexer na mala, mas entende, é horrível pra ele, né? Isso, e a gente entende também até o personagem do Matheus Nastergalli, que é o pai, de estar revoltado com a situação, mas ele não gosta muito. Eles esperam 17 anos o filho, quando ele vem ele não é o que eles o que esperavam. E daí que veio a pergunta, existe algum pai cujo filho era aquilo que ele esperava? Exatamente. Provavelmente não, né? Porque toda essa questão social que os pais têm que criar o filho da maneira que eles acham que tem que ser e tal, e por mais que isso aconteça... Ele vai botar um blazer. Do jeito que eles esperam. E mesmo sendo criado dessa forma, às vezes ele nem se torna isso, né? Como é o teu trabalho com os atores? Como foi o trabalho com os atores nesse filme? Porque quando Quero Ela Volta teve espaço para improviso. Desde que eu comecei a filmar com digital, eu passei a, enfim, ter um roteiro bem firme, com função das cenas bem claras, e instigar os atores é um improviso controlado, né? Tem um tempo, tem uma função, tem um sentido, mas que eles usem as próprias palavras e eventualmente também, se tiver sentimentos diferentes do que está escrito, que proponha-se. Eu gosto que seja vivo na hora de filmar, então todos os meus trabalhos agora são assim. Essa questão de estar vivo, né? O corta, o reposicionamento da luz, o reposicionamento da câmera em si. E como é que é trabalhar isso com o ator? Como é que é manter o clima com o ator na cena? Por mais que mude, você não muda, você grava só uma vez? Não, eu mudo, mas um dos truques meus é não cortar, por exemplo. Então eu faço a cena inteira e falo, não corta, volta todo mundo. E de novo, e aí eles, como não cortou, já tá todo mundo assim, aí vai de novo. E às vezes eu faço tipo 7 takes em um take, né? E eles falam, não corta, não corta, não corta, não corta. E aí fica todo mundo assim, e aí você vai piorando, é como se fosse uma caçada, você vai... Porque se você fala corta, aí não sabe, vai no banheiro, vai no celular, não sei o que, já desconcentra. Isso é um truque meu. Até a Sara Silveira, que co-produziu esse filme, quando ela foi ver o material bruto, ela me ligou e falou, você é louca, não vai dar pra montar, você fala em cima o tempo inteiro. E eu falei, cara, fica calma, porque eu só falo quando não tá valendo. Porque sempre, na verdade, você faz isso e vai no último. É sempre o último ou o primeiro. Ele foi feito no processo antes do Quero Ela Volta, entre... Simultâneo. Que horas eu comecei? Em 96, filmei em 2014. E ele estava em captação, talvez 8 anos. E esse eu ganhei o edital do BO em 2013, eu acho. E aí, só que o BO tinha um prazo. Então eu filmei o Que Horas em fevereiro de 14. E eu já estava atrasada para entregar o BO e acabei filmando em novembro de 14. Aí, em 2015, eu lancei o Que Horas e montava ao mesmo tempo. Então chegou no final do ano, estava pronto. Um colega meu estava comentando que ela falando assim, tomara que a Ana se torne um Woody Allen brasileiro, que ela lança todo ano filmes excelentes. Impossível. Aí eu ia perguntar se já tem planos para lançar um filme. Não, agora eu estou começando
gestar um projeto novo, que pelo andar da carruagem é 3, 4 anos, né? Até captar, né? Então, ainda nem tem roteiro. Isso aí foi um momento, assim. E todos os teus filmes foi tu que roteirizou, né? Sim. Tu pretende algum dia trabalhar com roteiro de terceiros ou Não. do tipo? Você prefere isso de Sim. Pra mim, roteiro e direção é uma coisa assim. O que eu tô agora aqui nesse filme pela primeira vez, eu tenho uma parceria que é o Marcelo Caetano, que é um cara que eu já fui assistente de direção de muita gente, também faz casting, também dirige, acabou de dirigir o primeiro longa dele, chama Corpo Elétrico, ele é um cara muito culto, muito inteligente, e a gente, ele acrescenta. Eu tô gostando de trabalhar com ele, talvez eu faça mais coisas junto com ele. Agora, pegar uma história dos outros, eu recebo quase todo dia mensagem, tem uma história pra você, vou te mandar meu roteiro. Eu falo, legal, mas não, nem mesmo adaptação de livro eu penso. Isso tu pensa em fazer projetos para outras mídias? Além do cinema, no momento. Por exemplo, séries de televisão. Eu penso. Você já trabalhou, né, inclusive? Eu já trabalhei e eu penso. Agora, eu ainda não vi a TV que banca um projeto dirigido por uma mulher. No próximo ano, só em ter visto o Quero Ela Volta, o espaço que ele teve, né? A Anitta Rocha lançou o Mágico, por favor, também teve um espaço em Veneza, então tem um otimismo aí, né? Não, tem um otimismo, mas até a gente entrar na TV, acho que ainda tem um tempo, porque o cinema é independente, né? A TV, enfim, são empresas e tal, eles preferem investir em homem, né? Mas espero que isso mude logo, né? E tu acha que agora tu estando na academia, vai fazer parte da academia mesmo? Já faço. Já faz parte, né? É porque eu lembro da história do Eduardo Coutinho que ele recusou a estar na academia. Bom, eu não recusei. Até porque eles dão os filmes todos no final do ano. Se você quiser votar, né? Aí, tu acredita que com isso seria um passo maior, uma mulher latina entrando na academia? Eu também queria te perguntar se tu acha que isso pode ser, eles tentam correr atrás do prejuízo, depois a polêmica. Com certeza, foi isso que aconteceu, né? Depois de toda a polêmica da ausência de mulheres e de negros, eles abriram, foi um gesto ótimo e com certeza vai melhorar a representatividade lá e espero que também a escolha dos filmes. Eu acho que foi um passo excelente rumo ao presente que eles deram. Queria agradecer a Ana, muito obrigado. Obrigado a vocês e boa sorte. Obrigado. Então eu queria agradecer a Paula também por ter me ajudado no e-mail para organizar essa entrevista. Paula, muito obrigado. E é isso, espero que vocês gostem, um abraço, vida boa no cinema. É isso? Foi legal? Legal, excelente.